Fala galera, seja muito bem-vindo todo mundo para mais um episódio do Que Prosa. Hoje um papo de qualidade, hein, Jackson? Hoje o doutor Jean, o cara é médico, empresário, Padelista e outras coisas mais. Vai ser uma baita de uma conversa aí hoje no Que Prosa. Exatamente. Antes de mais nada, pessoal, a gente tem uma novidade muito legal hoje, tá certo? Hoje com o nosso amigo Plínio Farias, da BF Investimentos, tá certo, Jackson? Tu que tem uma grana, quer fazer um investimento, comprar tua casa, trocar de casa. Realizar o sonho, né? Realizar o sonho. Plínio Farias tá lá. E o melhor ainda que é tudo sem juros. Então eu vou deixar o Instagram do Plínio Farias, da BIF Investimentos aqui, para vocês chamar ele aqui no direct já e fazer um baita investimento da tua vida e realizar teus sonhos, tá bom? Jackson, nosso canal tá disponível pro pessoal se inscrever. Com certeza. Dá o like também nesse vídeo, vai ser muito, muito legal para nós. Vai ajudar o nosso Que Prosa e vocês. Exatamente. Então vamos lá, pessoal. Depois da vinheta, nós vamos voltar com o nosso convidado aqui, um papo bom, parrija, e se Deus quiser, a carne vai estar macia. Um abraço. Bueno, pessoal, então, de volta aqui com o Que Prosa Podcast. Hoje vamos entrevistar, além de todas as qualidades que eu já dei, é um amigo nosso, né? Exatamente, Jean de Almeida Souza. Prazer, Jean. Seja muito bem-vindo ao Que Prosa. Seja bem-vindo, Jean. É um prazer para nós tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite de vocês. Estou me sentindo em casa, com certeza. É isso que a gente espera. Então vamos lá, a primeira pergunta que a gente faz para o nosso convidado, né, Jean? Como é que foi essa caminhada de se tornar o Dr. Jean, né? Quem foi teus maiores incentivadores nessa profissão? E vamos falar um pouquinho de profissão médica, né? Vamos lá. Sobre medicina, já temos um histórico familiar. Meu pai é médico, ortopedista, meu sócio. E meu tio também, irmão do meu pai, endocrinologista de Santa Maria, né? Tivemos também alguns tios deles que já são médicos em São Borja aqui também. Mas, com certeza, a minha grande influência foi meu pai, né? Então, para seguir na ortopedia, eu tentei, durante a faculdade, ter alguns vieses por outras áreas para ver se realmente eu gostava de outra coisa, né? Pensei em ginecologia, cirurgia plástica, outras coisas que também chamaram a atenção durante a caminhada da medicina, mas chegou no final e foi muito forte a influência do pai, né? Então... O teu pai, ele é especialista também em ortopedia? O pai é especialista em ortopedia, né? Ele se formou também na mesma faculdade que eu, na Católica de Pelotas. Me formei exatamente 20 anos depois que ele, na mesma faculdade. Se caminhar pelos corredores, acho o quadro do pai e agora do filho. Com certeza. Que legal. E depois dessa formação dele, eu também fui a Pelotas, me formei em 2011, né? E depois segui a caminhada na ortopedia em Passo Fundo, né? Saí de Pelotas, fiquei 5 anos em Passo Fundo, onde eu fiz minha formação no IOT, que com certeza é uma referência que temos para a parte de ortopedia no Rio Grande do Sul e também nacionalmente, né? Temos grandes nomes da ortopedia lá dentro, então são grandes mestres, grandes professores e são exemplos que seguimos até hoje, desses caras aí, né? E depois desse período de 5 anos do IOT, que eu fiz 3 anos de ortopedia e 2 anos só de cirurgia de coluna, eu fui para a França, fiquei em Bordeaux, morei 3 meses lá. Que legal. Fazendo uma pós da pós, né? Então foi fazer um pós-fellow em Bordeaux, que também méritos do IOT, né? Em nome do Dr. Jean D'Ambros, conseguiu para mim o estágio lá. E fiquei 3 meses lá e fui com a família, né? Então ficamos lá, moramos lá, viramos franceses por 3 meses. Essa eu não sabia. Foi muito legal. Tua irmã, o Jean, a gente tem uma conversa antes de gravar aqui, a tua irmã é médica, né, Jean? A Clarice, né? Não posso falar Cacá, né? Agora é a doutora Clarice. Ela tá na Orto Missões hoje com a gente, ela é cirurgia vascular, né? É cirurgia geral e depois ela fez uma pós em cirurgia vascular formada. E hoje ela tá trabalhando comigo e com o pai na Orto Missões, junto com os outros colegas lá. Quantos médicos tem Orto Missões hoje? Cara, vou ter que contar. Somos em 6 sócios proprietários, mais 2 ortopedistas, mais o Dr. Márcio Montecielo, cardiologista, e hoje a Clarice está lá também. Legal. Então somos 9 médicos no total. E pai, filho e filha, né?
Exatamente. Mesmo em trabalho na minha cidade, voltando para as origens, né? Tu me falou que tu não era aqui de Santo Ângelo, né, Jean? Eu até não sabia, eu achei que você era daqui e tal. Não somos santo-angelenses, somos cacequienses. Alcança lá que eu vou fazer um Negroni aqui pro nosso convidado. Cacequiense. Somos lá de perto da... Aqui a gente mora na fronteira perto da Argentina, mas lá a gente é considerado meio perto da fronteira com o Uruguai. Então a gente tá meio a 150 quilômetros de Ribeira lá, que era o nosso polo O point. de turismo internacional, era Ribeira, né? Então toda a família do meu pai, toda a família da minha mãe, toda a família da Josi, né? Então todo mundo é caciquense. Então o pai fez a formação dele em São Paulo, em Jundiaí, e depois de lá ele quis vir embora para o Rio Grande do Sul, né? Então para perto de casa, enfim. E Santo Ângelo abriu as portas para ele e desde então somos santo-angelenses. Que legal, missioneiro. Com Tu certeza. vê, né? Cacequi, Passo Fundo, Pelotas, França, foi Santo Mas Ângelo. é grande. Bebeu da água do Itacoatixim, Você né? considera um missioneiro já? Mas não do São Gonçalo. Você considera um missioneiro aí, Gê? Com certeza, cara. Com certeza, né? Ainda mais agora com o Lucas, meu filho mais novo. Ele é o santo-angelense da família. É. Ah, que Né? O legal. Lucas vai fazer 2 anos e é o santo-angelense missioneiro 2 filhos, nato né? da família. A Laura e o Lucas. A Laura e o Lucas. Nasceu A Laura é Passo Fundense. Passo Fundense. A Laura nasceu lá enquanto eu tava no R4. Eu fazia o fellow de coluna e a Laura nasceu. Que legal. Em A Passo Laura Fundo. já é campeã de padre, já. É. Multicampeã, muito mais que nós tudo junto aqui. Eu participei só de um torneio e não deu muito sorte. Desistiu depois. Exatamente. Mas e por que dentro da ortopedia tu escolheu a coluna, né? O teu pai é da área da ortopedia, mas O pai faz uma ortopedia geral, né? Ele trabalha com mão, com joelho, com ombro, principalmente. Vou deixar pra te provar um Negroni da casa aqui. Obrigado. E como eu queria vir para casa, vir para Santo Ângelo, não tínhamos nenhum especialista em coluna na cidade. Então era uma falta regional disso, Sim. né? Então eu tinha tendência também a fazer um pouco de joelho, gostava também de outras áreas, mas também eu gostava muito de coluna, né? Mas a questão de escassez regional de profissional da área me fez com que fizesse ter uma tendência maior para essa área aí da ortopedia. Qual que é o problema mais comum na coluna, Gê? Cara, vamos lá. O problema mais comum é a dor, vamos dizer assim, né? Então, muitas pessoas têm dor sem ter problema, É mesmo. né? Então, vamos lá. O problema, todo mundo fala, é a hérnia de disco, é o ciático. Cara, não é exatamente este o grande problema da coluna. Então, hoje o grande problema da coluna é a dor que as pessoas referem naquela região, né? Então, hoje em dia, a questão de falta de atividade física, sedentarismo, sobrepeso, então tudo isso pode gerar dor, mesmo tu sem ter um problema de coluna especificamente, né? Então, hoje eu vejo que isso seja uma das grandes causas de dores da coluna, mesmo sem ter um grande problema. E o problema mais comum que o pessoal chega pra ti além da dor, assim, já tu que é um médico experiente, vai desde imaginei, do atendimento que vai tentar uma prevenção, mas também chega lá no que tem que operar, né? Me explica um pouquinho a gente que é leigo no assunto, Jean, chegou dos nossos ouvintes, como é que é, pergunta pro doutor lá, já tem que chegar lá, vamos operar, como é que é essa prevenção, Jean, até chegar num caso cirúrgico? Vamos lá. Em torno de 90%, isso é estatístico, tá? Não é o meu consultório e a minha casuística disso, tá? 95% das dores ou problemas de coluna, mesmo que sejam os mais graves, não são cirúrgicos, né? Então as pessoas chegam lá, tem uma dor, tem alguma coisa, vamos investigar, a gente faz um exame, pode ter alguma alteração degenerativa, alguma hérnia ou qualquer outro grande problema, mas se esse problema não for grave, ele não vai ser cirúrgico. Tá? Olha só. Então a gente só vai indicar alguma coisa de cirurgia quando o paciente tiver uma dor incapacitante, né? Tem uma dor que incapacita eu de viajar, eu de trabalhar, eu de brincar com meu filho. Fazer um movimento. Exatamente. Então isso é uma dor incapacitante. Então nesse momento tu pode indicar uma cirurgia. Ou quando eu indico uma cirurgia é quando eu vejo um paciente que tem um déficit neurológico. O Jackson chega lá com uma hérnia de disco, ele tá com o pé caído e não levanta mais o pé para caminhar, entendeu? Eu digo, Jackson, teu pé tá com uma compressão grave, é o teu ciático e tá refletindo um dano neurológico, aí você precisa operar.
Então aí eu vou dizer que a cirurgia é indicada. Então, mas na grande maioria das vezes, a indicação da cirurgia, eu falo ao meu paciente, tu vai bater na porta aqui, tu vai abrir a porta e falar, eu quero operar. Né? Porque a grande maioria das vezes o paciente tem a limitação. Ó, olha só, é uma resposta que perguntaram para nós no Instagram. Não é sempre o caso de cirurgia, então existe prevenção, existe diagnóstico, desde uma dor ao pé é um jeito de caminhar, né, Jé? Com certeza. Né? Na grande maioria das vezes, a questão da prevenção é o maior remédio. Né? Que legal. Então, questão que eu foco muito, muitas vezes os pacientes falam, mas a minha vizinha falou que ia vir aqui, tu falou que ia me mandar para um pilates, para uma física, me dar um remédio e era isso. É que isso, na grande maioria das vezes, com uma boa orientação, tu resolve muito dos problemas. Então, não é porque o paciente tem uma hérnia grande que vai precisar operar, entendeu? Não é o exame de imagem que determina o que nós precisaremos fazer com aquele caso, e sim o que o paciente está refletindo e referindo sobre aquele caso. Que legal, que legal. A gente é amigo do Jean há muitos anos já, né? Desde o tempo de colégio. O último episódio foi a minha mãe aqui, que foi entrevistada, a Prof. Salete, né? Que também tu conhece muito bem. Tu conhece o Jackson muito bem, tu tá botando fé nesse churrasco do Jackson aqui? Só se ele pedir pra ligar a churrasqueira com o Alex ali. Eu acho que eu acredito mais. Não, aqui não, é sem tecnologia, né? Sem tecnologia. Sem tecnologia. Hoje o churrasco Faria... vai sair. Eu fico até com medo, né? Porque a última vez ele assou um churrasco pra nós lá numa parrilla, né? E daí, olha só, vou contar essa história. Então vou contar. Chegamos num poker onde a gente faz lá e tal. E daí ele disse, vou assar uma carne e tal. E começou a cortar o vazio e picar pra fazer na grelha. Fiquei olhando e digo, mas o que ele vai fazer com esse vazio, né? Cara, vai estragar o vazio, né? Cara do céu, ele serviu um dos melhores vazios que eu comi na minha vida, lá no Macali, né? Você lembra? Eu lembro. Então é até uma responsabilidade pra mim, eu não posso errar aqui na churrasqueira. Mas ele tem um alho, por isso que ele não quis comprar vazio hoje, então, já. Tá bom. Ele comprou um ancho, uma picanhazinha, né? A rainha do churrasco e uma parrigeira. Parceria sendo boa, a carne sempre é boa. Exatamente. E o Negroni, Jean? Tá bom demais. Tá vendo? Jean, qual que é o maior vilão da coluna? A dor que tu Vamos lá. Hoje a gente, eu até esses dias eu tava numa rádio da cidade dando uma entrevista um pouco menos descontraída que essa, um pouco mais técnica e profissional. Sim. E a gente comentando, e eu falo uma frase que eu falo para todos os meus pacientes. Se todo mundo tivesse dentro de um IMC ideal, ou seja, dentro de um peso ideal, e fazendo uma atividade física, um pilates, uma física, uma academia, meu consultório estava vazio. Né? Então, a questão de problemas de coluna, isso aí é degenerativo, isso é do tempo, as pessoas vão ter. Né? Mas se houver a prevenção, a questão de ter os sintomas, ela vai ser muito menor. Então, foquem sempre em prevenção. Né? Hoje, até marquei o Quiprosa na questão de um acidente grave que se teve, né? De um acidente automobilístico de um menino jovem, 17 anos, que quebrou 3 vértebras da coluna dorsal. Mostra para nós aqui Consegue mostrar aqui para nós no protéticozinho aqui? Aqui a gente tem uma coluna lombar, tá? Então, tá. A coluna é dividida em 3 áreas, cervical, dorsal e lombar, então houveram 3 fraturas de vértebra dorsal aqui. Então esse paciente teve uma fratura, né? E geralmente as fraturas elas são evitáveis, porque são acidentes, né? Então a gente tem muito a questão de sazonalidade, ou seja, decorrente do tempo, né? A gente pega muito em períodos de verão, de piscina, de rio, a gente opera muito cervical. O pessoal faz muito mergulho em água rasa, né? Olha só. Então, o rio mexe embaixo, a gente que vive no rio, a gente sabe que o rio mexe embaixo, né? Então tem questão de assoreamento e tudo mais. Então, um cara que pulou num rio 10 anos ali, vem uma enchente, a enchente sobe, o rio mexe, o cara vai pular no mesmo lugar, o cara fala, eu pulei ali minha vida inteira. Né? Chega lá e dá de cabeça. Como é que foi esse caso do hoje à tarde? Tu operou hoje? Hoje operamos, eu e o Dr. Matheus Brunet, meu companheiro de cirurgia, que é neurocirurgião aí. Neurocirurgião, isso. Operamos uma fratura de 3 vértebras dorsais,
Foi T6, T8, T9. A gente precisou fazer uma fixação em praticamente toda a coluna do rapaz por causa de uma fratura e um acidente de moto. Que também muitas vezes são acidentes preveníveis, né? Então a gente pode prevenir isso aí com cuidado, com orientação no trânsito. Aquela questão de se não houver bebida, não dirija. Então muitas vezes isso acontece. A questão de água rasa em verão, cara. Então muitas vezes os acidentes eles são evitáveis, né? Então esse ano já operamos pacientes que caíram de obras sem EPI, obras grandes aqui, né? Então teve uma fratura grande, fratura cervical, o paciente ficou tetraplégico num acidente, porque também não tinha um EPI, tinha o EPI, mas ele não usou o EPI. Então muitas vezes tu tem todo o aparato para se prevenir, né? Mas tu não faz a prevenção adequada. Então muitas vezes acabam ocorrendo essa questão. O básico, bem feito. Jackson, o que serviu pro G aí? Agora é um entrecô. Entrecôzinho? Entrecôzinho. E o vazio? Convidado. o vazio vou deixar para outro dia. Deixar passar. A gente tá conversando aqui com o Jean Almeida, médico, ortopedista, especialista em coluna, é empresário, logo vamos tocar no assunto empresarial dele, é um dos diretores da Ortomissões, tem bastante história para hoje. E é um prazer a gente estar fazendo um churrasco hoje pro Jean aqui. Além de todos essas qualidades, é nosso amigo, né? Exatamente, servindo aqui na tábua hoje da BIF, Soluções de Investimentos, do nosso amigo lá, Plínio. Conhece o Plínio, né, Jean? Conheço. Grande amigo, né? Plínio, inclusive no último torneio me eliminou na semifinal, né? Você escorou bem, né? Ele, né? Escorou bem. Ele tava bem acompanhado, né? Eu tô sabendo. Tava bem. Mas o Plínio é gente boa pra caramba. Exatamente, o Plínio ele tá com a empresa na cidade aqui que ajuda muitas pessoas a comprar, né, o seu sonho, a sua casa, seu carro, através de investimento com poucos juros, né, Jackson? Sim, parte de consórcios, né? Exatamente. Quem quiser, depois procura... Referência em consórcio aí da região. Procura o Plínio através do Instagram dele aí, EBF, que é interessantíssimo. Jean, vamos tocando aqui nossa conversa aqui, que nós temos umas perguntas que chegaram para nós através do Instagram sobre postura no trabalho, Jean. Cara, a ergonomia de trabalho, Pablo, ela é uma coisa que hoje em dia, né, a questão ergonômica, que a gente trabalha muito na questão de computador. Muito dos trabalhos a gente vê com esse tipo de necessidade, né? Então, a questão da ergonomia, ela é extremamente fundamental para a parte de coluna, né? Então, imagina tu sentado às 8 da manhã, às 6 da tarde, na mesma postura, né? Com uma postura inadequada, com uma tela alta, com um mouse mal colocado, com uma cadeira que não te deu uma ergonomia adequada, então vai chegar no final do dia, isso vai te sobrecarregar, né? Então, é importante a questão ergonômica, mas muitas vezes volto a frisar na questão da prevenção, né, que é a prevenção da questão de um reforço muscular, de uma academia, de um pilates. Então, isso é importante para que também chegue na hora de você ter uma ergonomia adequada, isso também não te sobrecarregue. A empresa incentivar um exercício físico, a empresa incentivar um bom ambiente de trabalho, então com certeza, é fundamental, digamos. Hoje em dia se vê muito nas grandes empresas a questão de ginástica laboral, tu vê que eles param o ambiente de trabalho, vão lá, alongam, reforçam, 5, 10, 15 minutos, volta todo mundo pro trabalho, cara, isso é muito importante. Então tá avisado, amanhã na Ortomissões, na Virtua, na Telereparos, na Segunda, tu vai parar, nós vamos... Sabe que eu tive, e vários clientes, como eu trabalho com tecnologia, com TI, né, vários clientes também, eles reclamam da dor nas costas e da dor no pulso por causa do mouse. Trabalho repetitivo. Trabalho repetitivo. Exatamente. Daí eles pedem para mudar o mouse, vários clientes meus, para mudar o mouse para a esquerda, só que... Mesmo sendo canhoto. Mesmo não sendo canhoto. Então para te ver como uma dica, né, que as pessoas têm que usar bastante. Assim. Focar em prevenção. Focar em prevenção, cara. Esse é o grande lema aí. Chegou uma pergunta bem interessante, eu não tinha pensado nisso aqui, ó. Estalar as costas ou o pescoço faz mal? Aí nós fizemos umas perguntas no Insta, né? Cara, vamos lá, o estalido articular, ele é decorrente de alguns fatores, tá? Então, não que estalar seja um grande problema, né? Porque as articulações, elas são móveis, né? Se a gente vai mobilizar os dedos, o punho, o cotovelo, isso é móvel. Dentro das articulações existe um líquido sinovial, né? Que é um líquido que também lubrifica as articulações. Esse líquido pode até produzir alguns gases locais que podem gerar sons algumas vezes.
Mas muitas vezes existem estalidos, como por exemplo, existe uma síndrome de ressalto de quadril, tá? Então tem pacientes que mexem o quadril e POC para um lado, POC para o outro, POC para um lado. Isso é porque existe um tendão ali em cima, chamado ilio-psoas. Então quando o paciente mexe o quadril para um lado, mexe para o outro, aquele osso raspa ali naquele tendão e gera um estalido audível, né? O que se sabe é que se tu fizer movimentos repetitivos numa articulação, isso pode ser prejudicial com o tempo, porque tu pode gerar uma artrite reativa local, tu pode gerar uma síndrome decorrente daquele esforço local, né? Então, não é indicado ficar se instalando, né? Então, pode haver um conforto nesse momento. Não pode virar uma cacueta, né? Exatamente. Então esse é o grande lance de não sobrecarregar aquela articulação se não houver necessidade. Tá, basicamente isso daí. Do Dr. Jean. Jackson, tem mais uma pergunta que chegou para nós ainda durante a semana. Que o pessoal tem curiosidade, Jean. Como é que é operar uma coluna, cara? É tenso mesmo? Eu fico imaginando. Se usa, quais equipamentos se usa e tal, né? Vamos lá, cara. Eu tenho até medo de olhar no YouTube. Hoje em dia se tem bastante questão visual, se tu quiser olhar uma cirurgia, tu tem uma questão de YouTube, VUMED, enfim, que tu consegue visualizar isso, né? Mas, por exemplo, hoje, tá? Fizemos uma cirurgia, que eu comentei com vocês, fizemos uma cirurgia de coluna dorsal, que o milímetro ali entre colocar um parafuso dentro da medula ou para fora que pode pegar alguma artéria ou até questão pulmonar, é 1 a 2 milímetros a nossa margem de segurança. Milímetros. Né? Então, claro que a gente acompanha com escopia, com raio-x, existem tomógrafos que a gente pode usar para questão de segurança de posicionamento de material, mas a nossa margem de segurança é muito pequena. Aí que vem aquele ditado, a mão é cirúrgica. Exatamente. Né? Então tem que, obviamente, ter uma boa qualidade técnica, um bom procedimento cirúrgico, bons materiais cirúrgicos para que tu tenha a maior segurança possível num procedimento que é consideravelmente de alta complexidade, que é qualquer cirurgia de coluna. Com certeza, né? A gente fica pensando como era operar mesmo a coluna. E a tecnologia ajuda muito, Jean, nessas... eu vi que aqui agora tem cirurgias endoscópicas, né? Hoje em dia, nós temos algumas tecnologias de coluna que elas vieram para mudar um pouco o parâmetro de cirurgia de coluna, tá? Uma é a cirurgia endoscópica, né? A cirurgia endoscópica a gente consegue retirar uma hérnia de disco hoje com corte através de 1 centímetro. Sim. Tá? Então você coloca um endoscópio, que é uma câmera, e dentro dessa câmera a gente consegue ter um canal de trabalho que se consegue aspirar ou pegar aquela hérnia e retirar lá de dentro. Antigamente se fazia isso através de microscópio, que eram 3 centímetros um corte, e hoje se faz com 1 centímetro, né? Então hoje em dia se está desenvolvendo também a questão de cirurgia robótica da coluna, né? Se existe um robô chamado Mazor, né? O robô ele auxilia na colocação de parafusos, que hoje a gente faz manualmente, né? Esse robô Mazor ele consegue hoje te auxiliar nessa colocação de parafusos para justamente fazer com maior margem de segurança essa colocação para não ter nenhum desvio de rota desse parafuso. Um dia o Jean me contou o tempo que dura para botar um parafuso, Jean. É que a questão hoje tem muitas coisas da tecnologia que elas vêm para o bem e tem coisas que elas vêm para o bem, mas elas também ainda estão em desenvolvimento. Sim. Foi isso que eu contei pro Pablo. Filho de Deus, eu sei que tu gosta de uma cervejinha. Obrigado. Então, hoje em dia, a questão do desenvolvimento do robô, né? Então, existe, obviamente, a questão de agregar a tecnologia local, só que também existe a questão do tempo cirúrgico, né? Que nem eu falei, cara, hoje um parafuso de coluna a gente coloca em 30 segundos, 1 minuto, acompanhando por raio-x. Se tu vai colocar um parafuso através do robô, tu tem que fazer todo o planejamento, tem que vir um robô e colocar. Claro que tem a questão de margem e tudo mais, mas pode ser que agregue a questão de tempo cirúrgico ainda, né? Então isso ainda, eu acredito que vai melhorar bastante ainda. Tá numa fase boa de desenvolvimento, mas eu acho que ainda tem bastante a melhorar e agregar os pacientes que vão precisar disso daí. E a IA também, né? A IA vem com certeza, também, né? Com certeza. Melhorar aí Hoje em dia, eu fiz a minha pós de endoscopia, que é essa cirurgia minimamente invasiva do Einstein, e teve um dia
né, que foi justamente a discussão com o IA, cara. Com IA. Então, o dia inteiro ali, basicamente, nós ficamos discutindo com o ChatGPT a questão de uma indicação de cirurgia, qual a melhor forma de abordar. Olha que A legal. gente não tem nem noção. Então, cara, isso foi muito legal da Tava pós. discutindo com uma informação privilegiada. E os caras da pós colocaram isso como curricular, Que legal, gente. entendeu? Então, hoje em dia Quando tu fez a tua faculdade, nem imaginava que isso ia chegar esse Não, dia, bem né? perto. Então, hoje em dia, isso foi uma pós-graduação lato sensu e foi uma das aulas que a gente teve na pós. Que Nossa, bastante. O cara vai nos summits, nas palestras e tal. O pessoal tá falando bastante de IA, né? E a medicina, como é um segmento crítico que todo mundo, né, não pode errar e tal, é bem discutível, né? O pessoal fica um pouco É que quando tu lida com pessoas é diferente. diferente, é verdade. Né? Então, existem as ciências humanas e as ciências exatas, É. né? Então, o Jackson, quando vê o Jackson, tem trombose, tem pneumonia, tem um monte de problema clínico, né? Olha só, gente. Essa é E uma a gente picanha. tem que justamente colocar isso que a inteligência artificial consiga mensurar, né, essas comorbidades Claro. e para chegar a alguma conclusão que seja boa para você. Claro, é diferente. Então, mas eu acho que isso vai mudar muito ainda, né? Acho que já mudou bastante, mas eu acho que vai agregar muito a discussão médica e também o resultado para o paciente. Acho que vai mudar muito. Olha só. Já que você viu uma picanha, Jean, acho que tem que provar que tá Vamos lá. deliciosa. O Jean, o Jackson, a gente conhece, então, ele também é empresário, né? Além de médico, além né? de médico. Até agora a gente falou da medicina, Mas né? eu quero, antes de nós pular para o outro empreendimento dele, que ele explique um pouquinho como funciona a Ortomissões. A Ortomissões é aqui em Santo Ângelo, um prédio moderno, novo, para receber os seus clientes, pacientes, aqui na Getúlio Vargas, em Santo Ângelo. Explica para nós o que é a Ortomissões. Como é que foi esse projeto? Que tem vários médicos, colegas, pai, enfim, né? Deve ser um projeto bem... foi bem difícil para vocês pensar, analisar, montar e tal, porque é um projeto grande, né? Com certeza. Vamos lá. A Ortomissões, ela surgiu de um sonho, na verdade, né? Que quando trabalhávamos em Passo Fundo, que é a nossa referência técnica e de estrutura e tudo mais, hoje o IOT de Passo Fundo, que são nossos professores e grandes mentores aí, eles trabalham dessa forma. Ou seja, cara, eu sou especialista em coluna, eu não vou operar o teu quadril. Né? Tu é especialista em joelho, eu não vou operar o teu pé. E vice-versa, entendeu? Então essa questão hoje da ortopedia virar subespecialidade é uma tendência para que fique bom tanto para o médico quanto para o paciente, né? Então, desde que eu saí lá de Passo Fundo, eu vim com essa ideia e enchi muito o saco do meu pai por isso. Né? Então, O doutor Miguel vai pro céu, doutor Miguel. então, conversei muito com o pai sobre isso, né? Até a gente depois vir novos colegas, depois veio a doutora Emily, se eu não me engano, que foi a primeira depois que eu. Depois eu acho que veio o Dudley, que operou a tua mãe. Então, depois vieram colegas que eram nossos colegas também do IOT, estavam em São Borja com a COT, né? Então, nós tivemos uma conversa inicial com a COT de São Borja, que eram outros colegas. Então, tinham colegas que participavam da COT, que foram embora para Santa Catarina, vieram novos colegas, mais novos, que agregaram a COT de São Borja. A COT de São Borja é uma clínica também. É uma clínica de ortopedia também, né? Que hoje é o Dr. Everton, Dr. Eduardo Coppe, Dr. Gustavo Guilioni, que também hoje se somaram a Ortomissões. Né? Então, podendo agregar essas duas equipes, aí, a gente conseguiu montar a Ortomissões, né? Que é uma equipe que hoje tem praticamente todas as subespecialidades de ortopedia. Né? Então, veio de uma conversa de muito tempo, de uma formação de ideia muito grande. Claro que teve questão de egos muito grande, né? Então, a gente teve que cada um se colocar no seu lugar, né? Saber o que a gente poderia agregar para crescer como uma equipe, né? Então, é difícil, né, querer ajustar para todo mundo. Mas com certeza eu acho que no final da história
tá todo mundo bem contente, sabe, em poder entregar isso para a população e poder trabalhar desta forma. Quem chega no Ortomissões pode esperar o que lá, já? Cara, quem chega na Ortomissões hoje, tá, pode Beleza, obrigado. esperar ser bem atendido em qualquer área da ortopedia, né? O Jackson tá aqui, né, Jackson? Eu ia comentar sobre já isso. cuidamos do teu sobrinho, de mim, já cuidamos do Jackson, já cuidamos da tua mãe, do pai, o teu teu pai pai. fez a cirurgia. Então, Como meu pai e a mãe estão bem... o teu joelho nós vamos esperar um pouquinho. Calma, né? calma, doutor, Porque calma. tu ainda tá jogando muito pádel. 6-0 nele. Primeiro, já tomei uns 20 antes da Eu não falava. Tô na lista. Me botou na lista. Mas, cara, assim, a questão da ortomissões hoje é poder entregar um serviço de ortopedia subespecializada, tá, de excelência. Então, esse é o nosso objetivo maior. E daí tu chegar na ortomissões hoje, tu poder fazer um raio-x, tu chega lá, bateu o pé, quer fazer um raio-x lá, tu vai poder fazer. Consegue encontrar lá. Quer fazer uma infiltração, tu quer fazer algumas terapias Entendi. adjuvantes de ondas de choque, sistema superindutivo, enfim, cara, hoje a gente tem infiltração guiada por ultrassom, então hoje em dia a gente tem um leque muito grande de terapias e de diagnóstico que a gente está praticamente abrangendo quase tudo que se tem em ortopedia hoje, regionalmente ou nacionalmente. Aí. Que legal, já. E antes deles abrir a ortomissões, vou te contar uma história, né? Vai lá. Não. Da minha mãe, né? Minha mãe tem problema, sempre teve problema na coluna e tal. E o meu sobrinho, que hoje é médico, o Júnior, ele estudava em Passo Fundo. Daí, como não tinha antes, né? E a gente não conhecia e tal. E eu fui a Passo Fundo, levei a mãe para Passo Fundo numa clínica especialista. Então, Júnior, qual é o melhor médico da coluna? A gente, pra mãe da gente. Não, é fulano e tal, meu professor e tal. Daí chegamos em Passo Fundo, fomos consultar com esse médico, ele pediu uns exames e tal. E era uma clínica igual a de vocês, que a mãe chegou lá, foi fazer o exame na clínica e tal, achei bem interessante e tal. E daí o médico disse, o problema dele é esse e tal, e falou o problema aí. Daí eu disse, tá, e quando é que a gente vai marcar? Não precisa vocês voltar aqui em Passo Fundo, vocês têm um médico muito bom lá, ele me disse. Não é porque, eu já contei várias vezes a história, né? Coisa não é boa. porque ele tá aqui, Daí eu disse, eu pensei comigo, mas a gente veio pra... Não, tem o Dr. Jean lá, Jean Souza e tal. Tipo, mas o Jean foi meu amigo. O Jean eu conheço, é meu amigo de infância e tal. Não adianta, nem adianta tu vir pra cá. Olha só. Daí o Jean cuidou até hoje, cuida da minha mãe, de toda a parte da coluna dela. Depois ela caiu, pra te ver como é bom uma clínica, né? Daí o Dudley operou ela. Que privilégio, hein, Jean? Cuidar da mãe e dos amigos. Não sei. Que responsabilidade. E a responsabilidade é maior que o privilégio. Mas é bom. Boa. Ficamos felizes com a história desse, depoimento desses. O Jean Jackson também conta com a Sunset Sport Bar, ele é padelista, ele é empresário na Orto e lá ele tem outros sócios, né, outros amigos, enfim. Além de médico, é empreendedor, né? O homem não para. Tô te dizendo, ele é forte nisso aí. O esporte, o pádel, mais especificamente, ele ajuda muito com a coluna, né, Jean? Todo esporte que não cause dor e gere alívio é bem-vindo. Olha só, nós vamos fazer um corte isso aí. Então, faça esporte, previna-se, faça atividade física, se mantenha num bom peso, tá? Isso aí faz bem para a saúde de qualquer pessoa, sabendo dos seus limites, né? Então, saiba se respeitar o teu corpo, né? Saiba até onde tu pode ir, né? Não extrapole sempre. Então, sabendo essas limitações que cada pessoa tem a sua, com certeza a atividade física e esse controle vai ser importante para todo mundo. Que legal. Mandar um abraço pro pessoal do Sunset lá, né? O Adriano, o Saulo, o Gago, o André. Pro Gago não tô brincando. Gente boa, né? O professor Tiaguinho. Gente que tá toda semana lá, né? Sim, Eu não fazia nenhum esporte, né? Cara, o único esporte era jogar carta, né? Sabe que isso é uma coisa que as pessoas brincam comigo, né? Que, tu é muito esperto. E eu falei, cara, como assim sou muito esperto? Não, tu
tu fez a Sunset pro pessoal se machucar e ir lá na horta. Falei, cara, não é bem assim, cara. Então, a questão da minha paixão pelo paddle vem de muito antes da Sunset, entendeu? Então... Conta um pouco por quê. Quando a gente começou, ele passava a raquete todo mundo, agora não tá bem assim. Por que... como é que surgiu o Sunset, né? Que foi o primeiro centro de pádel daqui de Santo Ângelo, né? Tinha antigamente no Adara, mas isso... E depois vocês que trouxeram o esporte para a cidade, até hoje é o point do pádel. Conta um pouquinho de onde é que surgiu isso aí, Jean. A Sunset inicialmente não era para ser pádel, tá? Não, essa nós não sabíamos. Não dá tanto detalhes, porque nós temos o dever de fazer um episódio na Sunset, lá com o Adriano fazendo hambúrguer pra nós. Estão convidados. A Sunset é a casa de vocês. A Sunset começou com uma ideia que eu tive na época da pandemia, tá? Então a gente se reunia muito lá no tênis clube, porque o Gaúcho fechou, tinha umas questões de restrição pela questão da pandemia, e a gente não tinha muito onde jogar tênis, né? E a gente acabou migrando para o tênis clube, que acabou não tendo essas restrições da pandemia, e acabou lá no tênis clube formando o grupo de tênis, que migrou de outros clubes para lá, né? Inicialmente eu chamei o Rodrigo, que é o nosso ex-sócio, o Ribeiro. Sim. Né? Chamei lá no meu consultório, o Rodrigo. Daí eu falei, cara, preciso abrir um negócio, eu acho que vai dar certo. Nós precisamos abrir quadra de beach tênis. Porque eu tinha ido para Capão da Canoa um final de ano ali, e eu vi que era uma loucura o tal do beach tênis lá em Capão da Canoa. Olha o empreendedorismo na veia, né? Os caras tinham um campeonato de beach tênis em Atlântida, se eu não me engano, com 600 duplas e papapá, era muita gente jogando beach tênis. Eu falei, cara, precisamos abrir o beach tênis e tudo mais. Cara, tem que abrir o beach tênis e essa era a ideia inicial da Sunset, era o beach, tanto que o sol da Sunset, o nosso símbolo vem da questão do sol, do areia, do beach. Tinha beach tênis antes, né? Eram duas quadras. Então a Sunset, daí, como a gente teve essa conversa com outros sócios para abrir junto, foi o Gago, o André, né, que é nosso sócio até hoje, que tinha uma loja de bicicletas e que vendia também raquetes na época, ali de beach. Na Getúlio Vargas também, na frente do posto do nosso amigo Ricardo Koff lá. E o Saulo, que é um cara que também é do meio do esporte, de raquete, a vida toda. O Saulo já deu aula de tênis e tudo mais, e é um conhecedor do esporte de raquete, né? Então acabou juntando nós quatro, não sei como, mas acabou juntando nós quatro, que é 4 caras completamente diferentes, para fundar a história da Sunset, né? Nasceu no tênis, então, lá do... A Sunset nasceu no tênis clube, né? Na conversa do tênis clube. E a história veio nós montando 3 quadras de beach tênis. Essa foi a ideia inicial da Sunset. Antes dele provar, vou provar aqui, porque eu não sei como é que ficou, tá? Depois eu te conto o que é isso aqui, já pode falar. Tá bom. Então nós tivemos 3 quadras de beach e uma de paddle. Boa. Eu me lembro, a primeira quadra, que hoje é Santa Terezinha, né? Exatamente, que hoje é a quadra do posto Santa Terezinha. Foi a primeira quadra da Sunset de paddle, que foi essa quadra. Né? Então, depois a gente foi vendo que o pessoal começou a gostar muito do paddle, aderiu muito ao paddle. A questão dos esportes de areia, eles acabavam ficando restritos aos horários pós-comerciais ali, né? 6, 7, 8 da noite, e que a galera queria jogar paddle desde as 6 da manhã, né? Então a gente começou a trocar as quadras de areia por quadras de paddle gradualmente. Então a gente teve uma quadra de paddle, depois uma, mais outra, ficamos com 2, depois mais 2, ficamos com 4 e agora inauguramos o pavilhão novo com 7 quadras no complexo total. É um dos maiores complexos que tem na região, né? Da região. E é mais fácil ser médico, Dr. Jean, ou ser empresário, Dr. Jean? Cara, as duas coisas é difícil. Né? Não, e eu quero parabenizar, porque não é porque tu tá aqui, que a gente enxerga, né, um médico, um doutor, né, sempre numa posição, né, de médico. E a gente viu que quando tu abriu o Sunset, tu tava lá junto, tava trabalhando, tava servindo a gente, tava lá jogando, incentivando. Para nós era uma motivação, era gratificante, era uma motivação, um amigo. A gente não viu o médico lá
quando tu era médico, tu tava no profissional, a gente tu atendia como médico, quando tava lá, tu não servia como um empresário. Cara, isso é uma coisa que eu sempre falei em casa, assim, né? Eu nunca vou deixar de ser o que eu sou. É. Né? Eu nunca vou deixar de estar perto dos amigos que eu quero estar e de fazer o que eu quero fazer. Entendeu? Independente da profissão que tu faça, tu tem que fazer bem feito tudo. Isso aí. Entendeu? Cara, eu quero estar lá na Sunset contigo, jogando um pádel segunda, tomando uma cerveja contigo, comendo uma carne, enfim, depois jogando contigo outro dia, tudo bem, tá tudo certo. Cara, eu e o André e o Saulo, nós puxamos areia de bag. Antes de abrir. Pra fazer. Entendeu? Cara, nós catava pedra dos morros de 3, 4 metros de areia pra tirar pra pessoa não se machucar jogando beach, entendeu? Então isso aconteceu e tá tudo certo. Que cara, legal. É meu isso. Eu não vou deixar de ser quem eu sou, independente do que for. Sim, que legal. E é uma família, né? Nossa, cara, com certeza. Os guris são de casa. Né? Então, tipo, tu comentaste no começo, Pablo, que a Laura joga pádel. Cara, a dupla da Laura é a filha do Saulo. É a Duda. Que legal. Entendeu? É uma... E daí, cara, elas jogaram todos os torneios juntos até agora, que foram somente 2. Pra assistir, elas são mais bonitas, né? As crianças jogando. É lindo de ver. Então, elas jogaram 2 torneios juntos, a Laura e a Dudinha, e elas ganharam os 2 torneios. Bah. E eu queria inscrever ela num torneio forte, porque eu falei, tu tem que aprender a perder também. Como vai lidar com essa expectativa, né? Exatamente, isso é importante para os filhos também, aprender a perder. Né? Então, o esporte é importante, tu saber ganhar, a tu saber evoluir, mas é importante tu saber perder e valorizar o mérito do teu adversário. Então eu queria não me deixar escrever, mas eu ia botar ela numa baita fria. Eu falei, não, é demais. Ia ser demais, poderia ser desmotivador. Não, mas tudo bem. Vai pra próxima. Jean, eu fiz um molhinho de queijo aqui. O Jackson fala sempre que eu não ajudo ele aqui na cozinha. Então, não é que não ajuda. Pode ser sincero, cara, eu gostei. Né? Fazer o quê? Vamos lá, né? Então, pessoal, o Jean, então, falou um pouquinho sobre o Sunset, complexos de pádel. Quem quiser começar um esporte para prevenir muitas coisas na coluna, lá desde o iniciante, quem nunca pegou na raquete vai conseguir achar os professores lá. Hoje o Sunset... Tudo bem, Jackson? Quantos professores tem lá, Jean? Cara, hoje a gente acabou abrindo um leque de professores que até então iniciamos com o Glaucio no começo, né? O Glaucio foi acabando para Cruz Alta, depois veio o Thiaguinho, veio do tênis muito forte, né? Então ele acabou abandonando o tênis. O Thiaguinho era um expoente do tênis da região. E já virou um expoente do pádel agora também, né? Hoje, com certeza, o Thiaguinho é uma referência do pádel e ele segue com a gente até hoje. O Thiaguinho é um cara que veste a camiseta, né? É um cara da Sunset total, assim. Né, é parceiro, tá sempre lá com a gente, resenha, aguenta jogar com o cara também. Aguenta jogar com todo mundo e ele vai para os torneios e, enfim. O Saulo hoje está dando algumas aulas também, né? Temos alguns professores novos hoje. O Radins chegou há pouco tempo, o João Matheus chegou há pouco tempo. Mas eu sou iniciante, eu quero chegar lá, eu vou encontrar um professor para agora tu vai chegar. Né? A gente estava com um pouco de dificuldade na questão de ter professor disponível, mas hoje a Sunset disponibiliza isso aí. E é um esporte que tu consegue trocar já a bolinha na primeira aula, né? Já tu consegue começar a entender o que é aquilo, o professor tem paciência, gente. Eu acho que o pádel, tanto o pádel quanto o beach, eles vieram num cerne de esportes de raquete que até então o tênis não dava para as pessoas. O tênis é difícil, né? O tênis é muito difícil, né? O tênis, cara, para te fazer um jogo bom, tu vai demorar 1 ano, no mínimo. Né? Então o pádel, tu já começa com uma turma do teu nível, em 30 dias tu tá jogando com a tua turma, entendeu? Que legal. Quando é que é o próximo torneio do Sunset? Tem agora, né? É meio de junho, se eu não me engano, é do dia 13 ao dia 15. É um torneio que a gente vai fazer numa modalidade totalmente diferente. Nós vamos cobrar uma inscrição que pode ser feita para uma categoria ou 2 categorias, e o maior objetivo desse torneio é integração. Tá? Então esse torneio ele vai ter um torneio por equipes que a gente está montando, né? Que é uma modalidade totalmente nova na região, que ninguém fez ainda. Então a gente vai fazer uma modalidade experimental desse torneio de equipes, tá? E no domingo ao meio-dia a gente vai fazer um almoço para todos os inscritos.
Que legal. Costelão, pegamos o pessoal da BBD ali, o Júnior do Labrasa, e a nossa ideia é de integrar todo mundo, tá? Então não é um torneio... Claro que todo torneio tem essa questão de competitividade, desafio e tudo mais. Mas esse torneio é muito mais uma questão pra gente testar esse torneio por equipes, que é a nossa meta de fazer só isso em um torneio, né? Fazer só um torneio por equipes, que já existem em algumas regiões distantes daqui. E também para essa questão de ter essa confraternização ao meio-dia do domingo de todo mundo. Você vê que o pessoal aqui da equipe... Pode passar, tá? Eu achei que o Padel tivesse vindo, nós conversamos antes sobre isso, que o Padel tivesse vindo lá de Pelotas. Porque Pelotas é muito forte o Padel. Eu comecei jogando Padel em Pelotas, né? Por quê? No tempo de faculdade as coisas são muito difíceis, né? Então, como eu saí de Santo Ângelo jogando tênis, que sempre fui tenista a minha vida toda, desde os 10, 11 anos, quando eu vim pra cá, lá em Pelotas era muito caro se associar num clube que tinha as quadras de tênis. Então, pra te jogar o tênis lá naquela época, tu tinha que pagar uma joia de um clube, pagar a mensalidade de um clube e muitas vezes até o aluguel da luz, porque era o horário que eu poderia jogar. Então se tornava muito caro eu jogar uma partida de tênis por semana, que fosse em Pelotas. Então lá tinham os clubes de pádel, poucos, né, que nós se juntava 4, 5 colegas da medicina lá, e a gente jogava um jogo de 1 hora, dava R$20 para cada um e tava feito a atividade física e a raquete tava feita, entendeu? Falando em esporte, Gê, qual é o teu clube do coração? É diferente, né? Não é Inter nem Grêmio, né? Ele tá um exame esperava, parece. Vou voltar à história do meu pai. O Dr. Miguel fez a residência dele em Jundiaí, em São Paulo. Tá? O pai fez a residência lá. Então moramos um tempo lá. E graças a Deus sou São Paulino. São Paulino. Nós moramos lá no período de 92, 93, que o São Paulo foi... Campeão brasileiro 91, ruim, né? Libertadores 92, 93, final da Libertadores 94. Então foram 3 anos que o São Paulo chegou na final da Libertadores, 92, 93, 94. E a gente tava por lá, né? Sim. Então, cara, não tinha como não ser São Paulino. Até foi longe, né? Essa época boa deles durou nos 2000 também, né? Não foi tão boa assim. 2005 teve Libertadores. Sim, mas aí tu fala em 12 anos de diferença. Que eu fiquei chorando. Porque eu tô a fase 15, doutor. 12 pra mim não é nada. Então foi mais ou menos essa história que eu virei São Paulino e... Porque é difícil, né, aqui no Rio Grande do Sul. Cara, eu sou meio um torcedor solitário, eu tô tentando fazer a minha torcida, entendeu? Há 3 semanas atrás eu tava no Morumbi com a Laura. Que legal. Né, eu tinha uma promessa com ela, que se o São Paulo ganhasse a Copa do Brasil, que ela não entendia nem o que era, o São Paulo ia pra Libertadores, que daí a gente ia pro Morumbi. Né? Ela, tá, mas o que é Copa do Brasil, o que é Libertadores? Eu falei, não, vamos ganhar que a gente vai. Vai saber, calma. E o São Paulo ganhou a Copa do Brasil em 2023, e eu não paguei a promessa no passado, mas eu paguei esse ano. Que legal, hein? Então, há 3 semanas atrás, a gente tava lá no Morumbi, eu, a Josi e a Laura. Que legal. Deixa eu só fazer mais uma pergunta. E o Lucas vai ser São Paulino, viu? Vai ser São Paulino? Tenho certeza disso. Nem vai ser por culpa do pai. Eu só conheço o Jean, que torce pra São Paulo, o Ciro, nosso amigo palmeirense. E então conhece. Ciro que pescou com a gente lá, né? Claro, o Cirão, Santa Maria. E não tem mais tantos amigos que torcem por outros que não foram Inter e Grêmio, né? E tu te lembra alguma derrotinha, assim, que doeu bastante do São Paulo, assim? Cara, não, pro Inter não. Qual é que foi o jogo épico pra ti? Não de derrota, mas de vitória primeiro. Tem algumas coisas do São Paulo que me lembram alguma coisa, inclusive quando eu morava em Porto Alegre, né? Primeiro, quando eu morava em Porto Alegre, em 2005, teve uma final São Paulo e Atlético Paranaense em Porto Alegre. Se ninguém lembra disso. Campeonato Brasileiro? Libertadores. Final de 2005, porque a Arena da Baixada do Atlético Paranaense não comportava o público foi no Beira-Rio que a Comebol solicitava para a final da Libertadores. Então, eu morava em Porto Alegre e vi uma final de Libertadores de São Paulo. Foi no Beira-Rio e campeão, né? Foi aquele jogo, foi o primeiro jogo, foi o jogo da ida, foi 1-1, depois São Paulo ganhou 4-0. Né? Então eu vi a final da Libertadores morando em Porto Alegre de São Paulo, isso não existe. Eu não me lembro. Depois, obviamente, anos
que eu não me ano lembro seguinte, muito né? bem, né? 2006 e depois Também em Porto Alegre. 2006, 2010 eu também estava no Beira-Rio, né? E foi bem triste, pra dizer a verdade. Nós não dormimos aquela noite, Jackson. O Grêmio já tava aqui com 2 já, né? O Grêmio tá Com 2, né? O Inter sem nenhuma. E outra história interessante, cara, de 2005, falando sobre futebol. Em 2005 eu ainda prestava vestibular para medicina, que eu não tinha entrado na faculdade ainda. O São Paulo ganhou a Libertadores, essa que eu fui, contra o Atlético Paranaense. E o São Paulo foi jogar o Mundial contra o Liverpool, depois de ganhar lá do Al-Ahly, lá do time da Arábia, lá na semifinal, foi para a final da Libertadores. E eu tinha, nesse mesmo dia, nessa bendita hora, Vestibular. o vestibular da PUC. Sabe que o vestibular também foi quando Inter e Barcelona? Não O acredito. vestibular também foi. Cara, e daí eu fiz o vestibular da PUC, eu não sabia o resultado, se o São Paulo tinha ganhado ou perdido. Eu saí ao meio-dia da prova, o jogo foi lá no Japão, lá, em Yokohama, sei lá onde é que foi lá, se era, onde é que era. E eu sabia, eu já tinha olhado na programação da Sky, que às 14h ia passar a reprise do jogo. Então, eu me fantasiei de São Paulo às 14h, sem saber o que tinha acontecido. 0x0. 0x0, começou o jogo às 14h. Cara, e fui, olhei o jogo, sofri como teria que sofrer. Com emoção. Quer dizer, Com tu viveu muita esse emoção, né, cara? Mas foi Na legal. época não tinha internet, não tinha nada, era mais difícil, né? Hoje, no celular começa a... Se tu procura, tu acha, receber entendeu? notificação. Mas eu não quis saber, né? Eu falei, cara, eu quero olhar o jogo, entendeu? Eu quero sofrer o jogo e se tiver pra ser, vai ser. Tu falou agora um pouquinho dos teus filhos, né, Jean? Tô casado com a Josi, né? Como é que é a Josi como mãe? E você trabalha tanto com empresário, como médico, com 2 filhos, né? Fala um pouquinho dessa base familiar aí tua. Cara, eu e a Josi estamos juntos há 25 anos. O Jackson comentou já tá. Hoje nós conversamos, eu disse, eu fui na praia com o Jean. Que ano foi, Jean? Foi 2006. A de Laguna? 5, Faz tempo. 2006, 2005 e você eram namorados na época, né? sim. Morava em Pelotas e tal. E já era de admirar o relacionamento de vocês e tal. Na época já, né? Cara, eu e a Josi, a gente tá junto desde do ano 2000, né? 2000. Então fazem 25 anos aí. Na verdade, ela sabe, mas era uma amiga dela que queria ficar comigo e eu não quis. Eu falei, não, eu quero a baixinha, moreninha, aquela ali. Não vai brincar. Mas, cara, a Josi é minha parceira, aguenta todos meus reinos, aguenta todas minhas loucuras que eu faço e é minha parceira de vida aí, não tem o que fazer, entendeu? Mãezona, cuida dessa criança como é que como tu vê ninguém. teus filhos, Jean, daqui a alguns anos aí? Cara, é bem diferente, Legal, né, cara? Criar um guri e uma guria, né? Então, a Laura tá quase uma moça já com 10 anos de idade e eu tô com um furacãozinho dentro de casa. Cara, o Lucas é uma figura, cara, que a gente não imaginava que era tão diferente criar um guri e uma guria, né? Então, a guria é do pai, todo mundo fala, a guria é do pai, a guria é do pai. Eu falei, cara, mas eu sempre tive a guria primeiro, então tá, a guria é minha, então tá. Só que, cara, é totalmente diferente, cara. Ele é a lei dos 2 segundos. Vocês têm casal de filhos, né? Eu tenho 2 gurias, então eu não... E inclusive o Lucas acho que tá com 1 ano e 10 meses, né? O Lucas faz 2 anos em agosto. E o Miguel, meu, tem 1 ano e 3 meses. Então vão ser parceiros de... Com certeza. Na verdade, a gente vai ter que cuidar desses guris. Cara, a gurizada é a bênção da vida do cara, né? Tudo que a gente faz é pensando neles e não tem mais o que pensar. Tem que focar no estudo, né, Jean? Com certeza, né, cara? Então, a questão, o que eu sempre estimulo, o Lucas, obviamente, é pequeno ainda, mas a questão da Laura, questão de esporte, cara, eu incentivo o que ela quiser, tanto que a Laura já fez balé, já fez crossfit, já fez tênis, já fez pádel, já fez vôlei, falei, música, ela tocando uma bateria, violão, falei, pra se encontrar, o que for né? Pra se estimular, vamos fazer e tá tudo certo, quer trocar, troca, mas alguma coisa tu tem que estar fazendo. Tá, então isso é o que eu e a Josi sempre falamos pra ela ainda, né? Alguma coisa tu tem que fazer, ou de esporte, ou de estudo, então, não vai, hoje em dia a gente sabe que é muito fácil a questão de rede social, de internet, de telefone, de televisão, Instagram, YouTube, tarará. Então a gente sempre tenta estimular ao máximo tá fora disso, né? Então, tipo, final do dia, Laura, vamos jogar um jogo.
pega um jogo lá, vamos jogar um jogo da vida, um super trunfo, alguma coisa pra estar perto. E puxou, né? Super trunfo, né? Esse é Super antigo. trunfo, cara. Ontem nós estávamos jogando super trunfo. Legal. Né? Então, a questão de estimular, de estar perto, de ter esse contato e não ficar somente com a questão de televisão é o que a gente tenta, não é que a gente consegue sempre, né? Sim. Então, hoje o mundo conspira. exatamente. Então, o que a gente pode fazer, com certeza, eu e a Josi, a gente tenta fazer sempre. E a gente vê no próprio pádel, né? Quando a gente vai jogar com... Eu pratiquei esporte na nossa época, jogar futebol e... Jogar canaço só fazendo andar de exercício, né? bicicleta e, né, como não tinha essas tecnologias da internet e tal. E a gente vê a diferença de uma pessoa que foi esportista ou fez algum esporte, praticou algum esporte na juventude ou de criança, a coordenação motora, ou tocou um violão, ou a coordenação motora de jogar um pádel. Parece que quando a pessoa jogou futebol, ou é um esportista de qualquer outra área, ou tênis e tal, ele sai jogando pádel. E a pessoa que não fez, nem, né, que as pessoas já têm uma dificuldade maior do esporte. Propriocepção e tudo mais, né? Então por isso que a gente estimula muito a questão da criançada lá em casa, e o Lucas com certeza vai ser da mesma forma. Que legal. Vou tentar ao máximo que eu puder. O Jacques tem uma pergunta, falou se a Josi deixa... Como é que é? Falando em família e tal, não sei se ela te deixa pescar, como é que é as pescarias e tal, né? Não sei como é que... Cara, aqui em casa é meio complicado, responde tu aí. É complicado, mas ela sempre deixa, porque ela sabe que eu gosto muito, sabe? Eu nasci no meio de uma pescaria. Meus avós, tanto materno quanto paterno, estavam pescando quando eu nasci. Aquela foto... Meus avós eram amigos íntimos, e os dois estavam no meio do rio pescando. Meu Deus. E eu nasci prematuro e não consegui. Como é? Entendeu? E ele foi pescar com o vô dele, tu acredita isso aí? Com o vô dele, tem foto, pegaram um peixe, com o vô dele, isso aí é uma bênção. Isso pra ele, né? Cara, isso é muito legal. Foi uma coisa que a gente conseguiu fazer, foi uma logística grande de tirar o vô com, sei lá, o vô tava com 85 anos, lá de Caciqui. Pegamos ele em São Borja, cara, fui lá na Gêmeos e o pessoal botava ele na caçamba da caminhonete, largava dentro do barco, largava pra Argentina com o pescar pra lá, cara. Que legal. E ele e o pai, daí, obviamente, a questão dos barcos, a gente tem a questão da limitação de pessoas. Sim. Ele e o pai pegaram um surubi, cara, acho que eram uns 35, 40 quilos, tem foto dos dois e tudo mais. Tem foto cara, da balança também, não. O meu avô é comerciante, era comerciante, ou é comerciante, tem o comércio dele até hoje lá. E o meu avô, na parede do escritório dele, tem uma cabeça de surubi. Meu Deus. Pendurada, que eles pegaram há 1000 anos atrás lá, que tem uma foto, que é o meu pai, o meu tio, meus dois avós, com o bendito surubi, e a cabeça do surubi tá lá até hoje no escritório do meu avô, cara. Quer dizer que então eu me criei pescando, entendeu? Sim. Então eu me criei pescando. A medicina, pescaria, você vem de vida, né, da família. Então a questão da pescaria tá desde que eu nasci, assim, literalmente desde que eu nasci, porque quando eu fui, no dia que eu fui nascer, pescando. Eles estavam pescando, daí tem um funcionário lá do meu avô, que é o Oscar, que é um grande parceiro lá da Magazine Medianeira, que é a loja do meu avô, que foi uma pessoa que nós levamos junto lá na pescaria com o vô. Então nós levamos o vô e o Oscar. Bah! Então lá pra Argentina. E o Oscar foi buscar cerveja e munição, porque dava um tiro em tudo que era coisa que você mexia, né? E daí chegaram, e o Oscar chegou e falou, o dia vai nascer e tal. Daí o Oscar voltou pra pescaria, estavam tudo, acho que fora da casa. O dia vai nascer, curou o porre de todo mundo e volta pra cidade. Veio o rapaz ao mundo. Exatamente. Que legal, né, cara? Josito, nós vamos se encaminhando pro final, o papo... Com certeza foi muito legal, né, Jackson? Uns quantos episódios, né, pra nós falar de todo... Que prosa é isso aí, Jean. Sentar aí. com um amigo, conversar. Hoje tivemos a oportunidade de conversar contigo. Hoje o médico, o Dr. Jean, o empresário, Dr. Jean, e o pescador, né, o torcedor São Paulino. É isso aí, nosso cara. amigo, né, Jackson, resumindo, né? Muito bom estar com vocês. Vocês são meus amigos de sempre aí, desde o colégio, desde a pescaria, desde o pádel, então estão presentes em todas as fases dessa vida também. Beleza. Para nós encerrar, Jean, tu com certeza vira referência, cara. A gente por fora enxerga mais quem tá, às vezes, no corpo. Uma referência do Dr. Jean, empresário Jean, tu tem que deixar uma mensagem para nós e para essa meninada que quer ser médico, para essa
juventude, tu que é pai também, deixa uma mensagem para nós que a gente precisa levar para frente isso aí, né? Vamos lá, cara, eu acho que hoje a medicina mudou muito, né? Eu acho que é uma questão. Teu irmão é médico hoje, provavelmente ele tá vivendo uma realidade bem diferente do que. Teu sobrinho, hoje o seu, né? Tá vivendo uma realidade diferente do que eu vivi, do que meu pai viveu, do que, enfim, quem veio antes viveu. Eu acho que hoje, para te entrar no mercado da medicina, tu tem que estar muito bem preparado, né? Então, tu tem que ter uma boa formação, tu tem que ter estudos constantes, então tu tem que estar sempre em cursos, então não basta ser médico, né? A questão do status médico hoje já não é uma coisa que te garanta alguma coisa de rentabilidade futura, que tu possa criar teus filhos e que tu tenha uma vida tranquila, né? Então, a profissão da medicina ela é magnífica, né? Ela te traz conforto, te traz uma questão do bom colégio para os teus filhos, mas tu tem que estar bem preparado. E atualização constante, né? Então não adianta só ser médico hoje em dia, tá? Tu precisa ser médico e estudar sempre, tá? Que legal. Então isso é uma coisa que quem pensa em ser médico precisa disso aí, tá? É muito difícil, né? Eu vejo na minha família hoje tem o Juseu, tem a Martina, que são meus sobrinhos, tem o Arthur também, que é enteado do Beto, tem vários que estão pensando em ir para a área de medicina, uns já estão, outros estão cursando e tal, e eu vejo que é muito difícil, além do vestibular, depois tem a especialização, que é tão difícil quanto, né? Verdade. Então A minha formação demorou 14 anos. 14 anos, imagine, para tu se formar. O dobro da idade dos nossos filhos. Né? Então precisa de tempo e de dedicação, né? Então a questão, o paciente hoje é uma coisa que também tu precisa dedicar a tua atenção a ele. Então não é, cara, não é uma coisa mecânica entre é um diagnóstico e um tratamento. Tu tem que entender o que a pessoa precisa de ti. Sim. Entendeu? Tu tem que disponibilizar o teu tempo e hoje em dia a questão de telefone celular é uma coisa que é a realidade. Então, cara, se o paciente acha meu celular no grupo da Sunst, entendeu? Então, cara, é muito fácil, né? Mas é muito fácil. É muito gratificante, né, gente? Não, com certeza. Quando tu consegue resolver um problema de uma pessoa que não consegue praticamente caminhar, um exemplo no teu segmento da coluna, né? Não consegue caminhar e tu devolve esse Mas imagina, né? A pessoa caminhar ou parar uma dor que não é constante. A pessoa, eu sei o meu colaborador lá na Virtude, o Jean pra mãe entendeu? Porque, claro, tu tirou uma dor ou tirou um problema que a pessoa tinha. Então muito gratificante essa profissão de médico, mas também é muito, né? Tem que... É muito gratificante e tem que estar... tem que ter uma doação constante. Uma doação constante, perfeito. Isso. Eu acho assim, Gia, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua história. Obrigado. Ficamos felizes em conhecer um pedacinho. Nós vamos voltar no Sunst, nós vamos conversar mais, vamos convidar Thiago e companhia, não importa, quem quiser, quem não quiser, vamos participar no Sunst. Gurizada merece. O Jackson quer deixar essa é uma cultura nossa, a gente dá um presente sempre para as pessoas que passam aqui, né? Esse é um livro que a gente comprou para ti, a gente sempre acha que como tu traz um conteúdo para nós, traz muita informação para nós, conhecimento e tal, a gente tem que deixar um pouquinho para ti. A gente acha que a melhor forma de presentear uma pessoa é com um livro. Então, tomara que seja bem proveitoso aí. Muito obrigado. Tanto para porque a gente fala sobre pessoas o tempo todo, Jean, né? Você é médico, você é empresário, nós somos empresários, estamos com o QPROS, mas o tempo todo a gente entrega para pessoas. Com certeza. Então, agradecemos a tua presença. Sempre que precisar da gente, que nem eu digo para meus pacientes, tomara que não precisem dar ortomissões, mas se precisar, a gente tá lá. Se precisar, eu tô às ordens. A Sunst tá lá também, para quem quiser receber, pessoal que quer conhecer o pádel e aprender e jogar e principalmente interagir. Eu acho que a Sunst antes também de questão de pádel é muito mais uma questão social, cara. É isso aí. Entendeu? Eu acho que ela veio para agregar para pessoas antes de divulgar um novo esporte. Tá, eu acho que qualquer coisa que precisar, tamo aí. Que legal. É uma família, né? Com certeza. A gente que participa lá, vê que
A gente vai e leva, tem crianças, é um ambiente familiar. Com certeza, Exatamente. essa é a ideia. Obrigadão, Jean. Valeu. Foi um prazer aí. Vamos lá. Eu que agradeço. Obrigado, Jean. Valeu, família. Então é isso aí, pessoal. Hoje tivemos um papo top Sensacional, de linha, né? né? Sensacional. Com o especialista da coluna, Dr. Jean. Agradecer a audiência de vocês. Lembrando, Plínio Farias, do BF Investimentos, hoje foi nosso patrocinador master do Queprosa. E assistam, pessoal, aqui tem muito conhecimento, vocês vão até se cuidar com a saúde hoje, com as informações que vocês tiveram hoje aqui, né, Jackson? Obrigado, meu Dá um irmão. like. Dá um like pra nós, né? Exato, por mais uma parrija sensacional. Hoje eu ajudei, ele não pode dizer que não, né? Então, pessoal, até a próxima. Ainda esse mês tem mais um episódio do Queprosa. Tchau. Abraço, tchau.